aquilo que é único do ser humano. E a consciência hoje, se a gente for aqui para muitos estudos, vai perceber que a gente ou esbarra num radicalismo biológico de que a vida é só física, é só ligações sinápticas e acabou, e depois você deixa de existir, ou você tem uma noção de que algo transcende isso aqui. E eu não vou aqui dizer se esse transcender, para não polemizar e não ficar aqui numa discussão que vai deixar muita gente chateada. Se esse transcender é uma história que vem antes, ou apenas que é uma história que continua depois, não importa. Mas é algo que transcende a essa matéria. Então você pega os casos clássicos, é o que torna o ser humano único. Aí você vai para a psicologia, aí você vai começar a ter problemas. Eu tenho 2 filhos gêmeos univitelinos, eles são geneticamente idênticos. Por que a personalidade é tão diferente? Já entra o questionamento. Mas eu poderia dizer para você, sabe por quê, Igor? Porque quando um teve febre, o outro foi para a escola. E naquele dia que o que foi para a escola e o que ficou teve febre, o meu marido chegou bêbado e bateu em mim. E aí criou um trauma, e aí mudou a personalidade do outro. E os chipófagos, que eram aquelas crianças que nasciam coladas uma à outra, compartilhando um órgão, que não poderiam ser separadas, viviam todos os dias as mesmas experiências e eram completamente diferentes. Hoje, muitos estudos mostram que tipo 49% da personalidade é explicada por questões genéticas, históricas, culturais, e 51% é variável indefinida. Se essa variável é de pré-existência, não vou aqui entrar nessa discussão, é só para as pessoas pensarem, né? O que a gente hoje analisa sobre os estudos de EQM, e eu até tenho um amigo para lhe indicar para trazer aqui, se você já não trouxe, é o Alexander, que ele é um dos maiores estudiosos no mundo, tem pós-doutorado na área e trabalha com os americanos nessa área, que são as experiências de quase morte, nível de consciência de experiência de quase morte. Pessoa que, cara, eu vi o médico fazendo a cirurgia, ele falou tal coisa. Eles chegam a fazer o seguinte, eles colocam em UTIs desenhos no teto, num espaço que você não tem como pôr a cabeça. Coloca o desenho lá. Aí você acorda. Doutor, eu saí do corpo e vi a cirurgia. Tá? Você viu um desenho? Vi, tinha um desenho assim, 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 assim. Que é uma prova científica de que, de fato, eu coloquei uma coisa inacessível para o sujeito. E a gente vai vivendo essas experiências. Eu lembro de um amigo meu que contou algo muito interessante. Aí vai pro efeito placebo, por exemplo, né? Que ele, Rossandro, eu tô bugado porque, você sabe, eu sou muito, muito racional e a gente fez científico junto, porque eu sou da época de científico, no ensino médio. Ele passou para medicina, eu passei para psicologia. Ele ficou tentando fazer residência aqui em São Paulo, tal. Lembro quando ele me contou essa história. E aí, Rossandro, eu tinha uma paciente, que era uma paciente minha de menos de 30 anos de idade, com 6 filhos, atendida no PSF de uma cidadezinha do interior de 6 mil habitantes. E quando eu fui fazer exame de colo de útero, ela estava com câncer muito avassalador. Eu era recém-formado, tinha ido para esse PSF enquanto passava na residência em São Paulo. Fiquei muito, muito chocado, com dúvida no diagnóstico. Pedi para chamar meu amigo do outro PSF. Ela esperou, ele veio, ele olhou para mim e disse, é isso mesmo. Mas ele também recém-informado, ficou com medo de dizer para o paciente o diagnóstico. Pedimos para ela voltar no outro dia. Levamos para o nosso preceptor de clínica e ele disse, é isso. E seu dever como médico é comunicar à sua paciente que ela vai morrer e começar os cuidados paliativos. E aí, no outro dia, Rossandro, eu chego lá, a mulher olhou para mim, que era uma mulher simples, mas era uma mulher altiva, e disse, doutor, eu não sou burra. Eu sou uma mulher simples, mas não sou burra. Eu não sei o que o senhor viu, que ele deixou com tão espanto, mas eu vi no seu rosto. Vi que o senhor duvidou do que viu e chamou o seu amigo e depois ainda me pediu um dia para dar o diagnóstico. Deve ter perguntado a algum professor seu. Mas antes de você dizer o que eu tenho, escute minha história. Aí ele, tá bom. O senhor sabia que eu tenho 6 filhos? Sei, eu atendo eles aqui no PSF. Mas o senhor sabia que meu marido fugiu com uma mulher? Não, não sabia. O seu marido fugiu. Então eu tô só com esses 6 meninos. E eu não sei o que o senhor sabe, eu sou órfão. Então, meus filhos não têm avó, avô, tio e tia, e agora não tem pai. Então, doutor, é o seguinte, eu não sei o que o senhor viu, mas pode passar o remédio que cura, porque eu não tenho o direito de morrer. Aí ele prescreveu. Eu disse, tu prescreveu o quê, cara? Analgésicos. Porque quando ela estava sintomática, quando viesse, eu estava meio que... E fui covarde. Eu deveria ter dito à minha paciente que ela ia morrer, mas eu tinha acabado de receber a notícia no outro dia que eu tinha passado na residência e disse, cara, eu vou para São Paulo e o outro médico que pega esse abacaxi, me acovardei. Eu disse, por que você está me contando essa história? Disse, porque passou 6 anos, eu fiz minha residência, fiz outra residência, voltei para cá e resolvi nesse município para visitar, para agradecer o pessoal e tal. E quando eu cheguei lá, eu vi a mulher e logo pensei que eu estava vendo espírito.
Fiquei, tava assombrando ele. meu Deus do céu, a mulher veio cobrar porque eu não dei o diagnóstico. Né? Depois eu vi que uma vizinha tocou nela. Eu disse, não, a vizinha morreu também, eu tô vendo as duas. E ela veio na minha direção e vi que ela tava viva. Ela, doutor, o senhor veio por aqui há quanto tempo? E eu perguntei, você tá bem? Eu tô ótima, doutor. Depois daquele seu remédio, eu fiquei muito boa. Aí ele fez, eu posso lhe examinar? Pode. Você não pode ir no PSF à tarde? Eu vou pedir ao médico que tá lá explicar. Não, pode. Ele contou a história. Ah, tá. Eu quero ver essa mulher. O que aconteceu? Sr. Santo, quando eu abri o colo do útero dela, parecia que ela nunca tinha tido um único filho, de tão limpo que era. E eu perguntei, como a senhora tomou remédio? Na verdade, eu não comprei, doutor, porque eu não tinha dinheiro. E o que você fez? Eu vi que o senhor passou para tomar 6 da manhã e 6 da noite durante um mês, para começar. Então, picotei a receita em 60 pedaços e todo dia eu rezava uma Ave Maria. De manhã eu tomava uma Ave Maria, tomava outro. Depois eu parei o tratamento. E tô boa. Que doideira, né, cara? Consciência. O que é a consciência? Como é que eu vou explicar isso? Aí vai para a indústria farmacêutica. O clássico. Vai testar um medicamento, bota um grupo aqui de 500 pessoas para tomar o falso, 500 pessoas para tomar o verdadeiro. O grupo que toma o falso não sabe porque é falso, o que toma o verdadeiro não toma o verdadeiro, não sabe para evitar o viés, né? Em média, mais de 30% das pessoas que tomam remédio falso se curam. O que é a consciência? A consciência que me cura de um câncer em estado terminal, porque o meu dever de amar 6 é maior do que o meu medo de morrer ou do ódio do marido que fugiu e me deixou nesse barraco. Eu escolhi a vida. Ou me sentir inferior, menor, ou ficar com tanto ódio de uma pessoa que é tóxica na relação comigo, que desenvolva um câncer do ódio que eu tenho de você. O que é a consciência? É uma discussão em aberta. É algo que talvez seja como pedir para o Windows explicar Bill Gates, ou o iPhone explicar, né, o Steve Jobs. Eu acho que a criatura nunca explica o criador. Ele é grande, essa supraconsciência que nos deu uma consciência que a gente mal conhece e que quando a gente maneja, a gente entende o que significa se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, o nível de consciência você vai operar milagres na sua vida e na dos outros. E essa consciência, você estava dizendo que uma das grandes tristezas é ver que as pessoas não se conhecem, né? Com as palavras, não tem consciência da própria potência ou das coisas que é possível, que eles são possíveis de fazer, né? Então, é possível expandir essa consciência. Sim. Então, é possível a gente seria possível, então, a gente expandir a consciência a ponto de enxergar as coisas não só sobre nós, mas de um ponto de vista diferente, várias coisas. O que eu estou propondo aqui? Os caras, por exemplo, que usa a ayahuasca, os caras que usa, sei lá, cogumelo, né? Uma coisa interessante é que eu já conversei com mais de uma pessoa e as experiências são semelhantes, mas não do ponto de vista de, esse é o efeito da droga, mas do que essas pessoas vieram me falar do que aconteceu com elas depois, como elas passaram a se entender melhor ou entender alguma outra coisa que não fazia muito sentido. O que tu acha de substâncias que amplificariam a consciência? Aqui a gente vai entrar num campo de discussão religiosa que, em respeito a isso, porque há uma religião por trás assim, do uso dessas substâncias, né? Eu diria o seguinte: quanto mais a sua espiritualidade depender do material, mais ela é sua. Mais ela é madura nesse sentido. Como assim? Tipo assim, e com muito respeito eu tô falando isso aqui, né? Tipo, eu posso pedir para você fazer alguma coisa para mim, mas eu acredito muito no DDD, descagem direta com Deus. Tá. No DDD. Então, assim, eu não duvido que o uso de uma substância dessa eleve sua consciência. Ela cria uma abertura neuroquímica e você consiga visualizar certas coisas. Mas vamos imaginar, nem todo mundo vai usar, nem todo mundo tem coragem, nem todo mundo vai virar do Daime. Vamos imaginar. Então, e como é que eu garanto que as outras pessoas elevem a consciência delas? Meditação faz isso. Yoga faz isso. Prece faz isso. Oração faz isso. Fizeram testes neurológicos com monges beneditinos, freiras de várias religiões, em estado de oração e profunda meditação,
que elevaram em alto nível o estado de consciência. Só que eu preciso da disciplina de fazer isso, né? Eu sempre acho o seguinte, que quanto mais eu puder fazer esse processo em mim mesmo, mais eu fico menos necessitado de algo externo. Não estou achando nem dizendo que quem precisa desse algo externo, porque a materialização da fé acontece de várias formas. Eu posso dizer que tem uma fé que não tem materialidade nenhuma, que eu não faço nenhum ritual, no entanto eu estou lá pregando que você tem que ser rico para Deus mostrar que você lhe abençoa. E isso é o quê? É o suprassumo do material. É mesmo. Não é? Eu estou dizendo, não, aqui ninguém usa nada, ninguém acende uma vela, mas eu estou pregando que você tem que ser uma pessoa bem-sucedida, senão você não é filho de Deus. Isso é o quê? É a inversão do... O filho do homem não tem uma pedra para encostar a cabeça. Então a gente elevar a consciência, ela começa desde coisa mais simples, que você está falando aqui é uma coisa já de um nível muito grande de elevação de consciência. Vamos para a fase 1. Vamos. A maior parte das pessoas vivem no consciência de sono. Comer, dormir, transar. Diariamente acordam com essas pretensões, né? Isso na minha, assim, não sei, mas me parece que a vasta maioria das pessoas está nesse ciclo aí. E elas não têm nem tempo, ou não sei se não tem tempo, ou não sei nem se elas sabem que tem umas outras coisas para se preocupar, mas vai lá. A maior parte tá na caverna de Platão ali, vendo as sombras, achando que é a realidade. Pouca gente sai da caverna. Pouca gente que sai tem coragem de voltar para dizer que aquilo é uma caverna. Ou então volta para vender um curso de como sair da caverna ainda estando na caverna. Desculpa, eu não resisti à piada. Tava aqui a bola, eu não permiti que ela não criasse da quicada. Então, no fundo, o nível de consciência inicial eu preciso entender que isso faz parte de mim, comer, dormir, sexo. Mas eu não sou só isso. Eu sou um ser que transcendo isso. Então, essa experiência não pode ser colocada como menor ou insignificante, mas não central na minha vida. E eu vou elevando o nível de consciência. Se você pegar a pirâmide de necessidade de Maslow, que tem várias leituras sobre ela, mas vamos pegar aqui. Primeiro, necessidades básicas fisiológicas, sono, sexo, alimentação. Pouca gente tem isso no mundo, na verdade. Tem gente que hoje não vai ter o que comer. É verdade. Não tem onde dormir. Mas é uma preocupação, é a próxima, é a única coisa que esse cara tá pensando. Ele só quer o próximo prato. Ok, ele tá nesse universo. Aí você vai para um outro nível, que é, eu já tenho tudo isso garantido, eu quero... E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí.